Então vamos começar mais uma aula aí do curso online de farmacista, ou se você estiver fazendo o curso semipresencial, também você vai estar vendo essa aula aí de atenção farmacêutica ao paciente hipertenso. Lembrando sempre que nós vamos falar focado no balconista, tá? Não vou entrar em detalhes que você poderá ver mais para frente quando for fazer a faculdade, pois a nossa intenção é ajudá-lo na prática do balcão da farmácia e não apenas ficar te enchendo de conhecimento que você iria usar em áreas acadêmicas. O nosso foco é balcão, o nosso foco é usar esse conhecimento para aumentar suas vendas de uma maneira ética, de uma maneira que você consiga ganhar mais por vender mais, ou por comissão, ou por reconhecimento do seu patrão, ou por comissão mesmo vendendo produtos que estejam dentro da legislação que você possa vender. No caso aí do paciente hipertenso, por exemplo, que eu vejo que muitos balconistas deixam de oferecer, não oferecem mesmo, é o próprio aparelho de verificar pressão, principalmente o semi-digital, o semi-automático, que o paciente pode verificar sozinho na casa dele, e o automático, aquele de pulso. Então eu vejo que muitos balconistas perdem vendas, perdem de vender, perdem de ganhar dinheiro, simplesmente porque não oferecem. O cliente acha que é difícil verificar pressão, porque ele vê aquele aparelho que a gente usa na farmácia e acha que ele nunca vai aprender a mexer com aquilo. Mas ele não precisa mexer com aquilo. Ele pode simplesmente colocar um aparelho no pulso e estar medindo, aferindo a sua pressão. E com isso ele tem mais chance de manter a sua pressão nos padrões normais e você ainda ganha uma comissão vendendo um produto que estará ajudando ele. Então, o que é hipertensão? Hipertensão, usualmente chamada de pressão alta, é ter a pressão arterial, ou seja, a pressão que o sangue exerce dentro das artérias, sistematicamente igual ou maior a 14/9. Por que sistematicamente? Não é que deu uma vez ou outra vez que subiu, você já é considerado como pressão alta. Essa pressão precisa estar várias vezes nesse patamar. Por isso a importância de se ter um aparelho em casa para verificar várias vezes a pressão do paciente, do cliente. É lógico que se a pressão subiu 1, 2, 3 vezes, o médico não vai ficar esperando o cliente ter um infarto para ele tomar providências, né? Mesmo que não seja sistematicamente, mas de um tempo para cá, deu alguns picos, 1, 2, talvez 3 picos, pode ser que o médico já entre com uma terapia. Provavelmente ele vai fazer alguns exames antes, um mapa que mede aí 48 horas a pressão do paciente, e aí ele vai ter uma noção de quais os períodos do dia ela está mais alta, quais os períodos do dia ela está mais baixa, e se realmente ela permanece por muito tempo nesse patamar para saber qual é a providência que ele vai tomar. A pressão se eleva por vários motivos, mas principalmente porque os vasos nos quais o sangue circula se contraem, tá? Então não se sabe porque tem uma molécula dentro da gente que ela faz com que o vaso contraia. Alguns tentam relacionar com estresse e alguns outros fatores, mas a certeza 100% ainda não se tem. Só sabe-se que essa molécula, quando em contato com a parede do vaso celular, da artéria, ela contrai e com isso, mantendo-se o volume de sangue igual lá dentro, a pressão tende a subir. O coração e os vasos podem ser comparados a uma torneira aberta, ligada a vários esguichos. Se fecharmos a ponta dos esguichos, a pressão lá dentro aumenta, né? Então, se você diminui os vasos, é como se você estivesse fechando a ponta dos esguichos, ou seja, está saindo mais água na torneira, mas essa água não está conseguindo sair de dentro das mangueiras, então aquela pressão dentro da mangueira aumenta. Então, se fecharmos a ponta dos esguichos, a pressão lá dentro aumenta. O mesmo ocorre quando o coração bombeia o sangue. Se os vasos são estreitados, a pressão sobe. Quais as consequências da pressão alta?
tá? Então a pressão alta, ela ataca principalmente os vasos e, consequentemente, os vasos do coração, os vasos dos rins e os vasos do cérebro. Também ataca outros vasos, porém os danos são maiores quando são atacados vasos dos rins, do coração e do cérebro. Quando ataca os vasos do coração, pode acontecer aí o infarto dos rins, pode acontecer aí a falência renal e a pessoa vir a ter que ir para a hemodiálise, e no cérebro o derrame ou aneurisma. Quais as consequências da pressão alta? Os vasos são recobertos internamente por uma camada muito fina e delicada, que é machucada quando o sangue está circulando com pressão elevada. Então, esses vasos, eles começam a se machucar pelo fato da pressão do sangue estar muito alta dentro dele. E aí, esses machucados começam a endurecer os vasos, o que a gente chama de aterosclerose. Com isso, os vasos se tornam endurecidos e estreitados, podendo, com o passar dos anos, entupir ou romper. Então, os vasos endurecidos e estreitados é o que a gente chama de aterosclerose, ou seja, os vasos começam a ficar machucados e com o tempo pode se juntar acúmulo de gordura nesses machucados e vir a entupir ou romper. Se for no coração, o entupimento causará o infarto. Se for no cérebro, o entupimento causará o acidente vascular encefálico isquêmico, que é o aneurisma, e o rompimento causará o derrame, que é o acidente encefálico hemorrágico. Quando o entupimento de um vaso acontece no coração, causa angina, que pode ocasionar o infarto. O que é a angina? A angina é a dor no coração. Então, às vezes, antes de chegar a infartar propriamente dito, às vezes o paciente começa a ter dores no coração. E é o que às vezes eles chamam de começo de infarto. Mas isso não é um começo de infarto, é como se fosse. Mas é uma angina, ou seja, aquela veia está entupida, não 100%, então quando ele se esforça, falta oxigênio no coração, pelo fato daquela veia entupida. Com essa falta de oxigênio causa dor no coração, que os médicos chamam de angina. Às vezes, o infarto acontece sem antes passar por essa angina, e às vezes não dá tempo de correr para o hospital. Lógico, vai ter uma angina, só que já vai infartar. Então não vai dar tempo às vezes de correr, que é o que eles falam de infarto fulminante. Às vezes o cliente tem essa angina, porém não chega entupido uma vez. Ele chega no hospital, apesar de estar entupido, mas não está 100% entupido. E aí o médico consegue fazer alguns procedimentos para desobstruir essa artéria. No cérebro, o entupimento ou rompimento de um vaso leva ao derrame cerebral, ou o AVC, acidente vascular cerebral. Nos rins, podem ocorrer alterações na filtração até sua paralisação, ou seja, a pessoa pode perder os rins por pressão alta e aí precisar fazer hemodiálise. Então vocês estão vendo as complicações que a hipertensão pode trazer. Então vocês estão vendo que se vocês oferecerem um aparelho de pressão digital, automático para esse cliente, além de ganhar comissão, vocês vão estar fazendo um bem para esse paciente, tá? Então vocês não estão ganhando dinheiro com empurroterapia, vocês estão ganhando dinheiro fazendo bem para as pessoas. Então é isso que eu quero ensinar para vocês nesse curso, é ganhar dinheiro, vender mais, mas ajudando o seu cliente, ajudando o seu paciente, fazendo com que ele fique feliz de ter investido aquele dinheiro naquele produto que você ofereceu para ele. Todas essas situações são muito graves e podem ser evitadas com um tratamento adequado e bem conduzido por médicos. Então, como é que o médico vai saber? Primeiro de tudo, vocês na farmácia, dependendo, da idade
obesidade, sedentarismo, cigarro, bebida alcoólica. Então, vocês acabam conhecendo os pacientes de vocês e vocês mesmos podem sugerir para eles, mesmo que eles não tomem medicamento para pressão, né? Você já olhou sua pressão hoje? Faça uma campanha na sua farmácia, coloque um banner, você já olhou sua pressão hoje? Né? O termo correto é aferiu, mas vamos falar o linguajar do cliente. Você já mediu sua pressão hoje? Posso verificar sua pressão hoje? Vamos mostrar para os clientes a importância de se verificar a pressão todos os dias. Se a gente não mostrar para ele que é importante, ele não vai saber que é importante, consequentemente ele não vai comprar o aparelho. Se a gente se preocupa em verificar a pressão dele antes de oferecer o aparelho, você vai ver que a aceitação é muito maior. Isso se chama gatilho mental da reciprocidade. Não é o foco aqui falarmos de gatilhos mentais, mas só para você já ir tendo ciência, quando você oferece alguma coisa para o seu cliente, no caso aí de uma verificação de pressão, ele se sente em débito com você. É como se quando alguém convida você para o aniversário dele, você acaba se sentindo na obrigação de convidar ele também para o seu aniversário. Tá? Isso se chama gatilho mental da reciprocidade. Então mostre a importância dele para ele de verificar a pressão. Sugira você para você verificar a pressão para ele, mas verifique no aparelho digital para ele ver o quanto é fácil. Para acabar com esse mito de que o digital é ruim, de que o digital dá defeito, tá? Se a gente tiver esse mito na nossa cabeça, a gente não vai vender o digital e o cliente vai perder a oportunidade de ter um produto na casa dele onde ele consiga controlar, onde ele consiga medir, onde ele consiga averiguar os níveis da pressão dele e, consequentemente, a gente consiga aí aumentar as nossas vendas e aumentar as nossas comissões. Então, todas essas situações são muito graves e podem ser evitadas com um tratamento adequado e bem conduzido por médicos, e precisa do acompanhamento da verificação da pressão para o médico saber se o medicamento que ele está prescrevendo para o paciente está tendo resultado ou não. Quem tem pressão alta? Então, quem que tem? Pressão alta é uma doença democrática. Ataca homens e mulheres, brancos e negros, ricos e pobres, idosos e crianças, gordos e magros, pessoas calmas e nervosas. Então, ela não tem escolha. Às vezes a gente vê pessoas que não são estressadas com pressão alta. E às vezes a gente vê pessoas estressadas. Então, tem-se aquele fator da molécula que eu disse que ainda não se descobriram o porquê que algumas pessoas têm uma produção a mais dessa molécula que chama aldotensina. Você não precisa gravar esse nome, mas só para você saber que ela existe. E quando ela se liga no vaso sanguíneo, ela contrai o vaso e faz subir a pressão da pessoa. E ainda não se sabe 100% o porquê. Tanto é que ela ataca todos os tipos de pessoa. Não tem distinção. A hipertensão é muito comum. Acomete 1 em cada 4 pessoas adultas. Então, se você fizer uma campanha na sua farmácia, você já verificou sua pressão hoje? Você já mediu sua pressão hoje? A cada 4 pessoas adultas, você vai achar uma pessoa que tenha problema de pressão. E aí você não vai indicar o medicamento para ela. Você vai aconselhar que ela procure o médico para ela começar a se tratar o quanto antes possível. Isso se você não perguntar antes se ela tem pressão. Isso se ela já não foi comprar o remédio para pressão na sua farmácia. 1 em cada 4. Mas se ela já foi comprar e ela é quem vai consumir esse medicamento, praticamente, né, todas, senão não estariam tomando o medicamento. Então, se a pessoa foi comprar, essa pessoa você não pode deixar sair da sua farmácia sem verificar a pressão dela e sem oferecer o aparelho digital. Se você verificar a pressão dela todos os dias você vai oferecer. Você não vai ser chato com ela, implorando pelo amor de Deus para ela levar, mas todo dia que você for verificar a pressão dela, você vai lembrá-la da importância dela ter o aparelho na casa dela e se dispor à vontade para ela voltar mais vezes na sua farmácia para verificar a pressão,
Porém, se acaso um dia ela precisar verificar à noite, no final de semana ou em algum lugar que você não possa estar lá perto, ela tenha o seu aparelho digital. Assim, estima-se que atinge em torno de, no mínimo, 25% da população brasileira adulta, chegando a mais de 50% após os 60 anos, e está presente em 5% das crianças e adolescentes no Brasil. Então, se a gente pegar aí uma população, de 35 mil pessoas em Extrema, que já deve ter crescido muito mais do que isso, vamos supor aí que tenha 10 mil pessoas adultas, 25% disso dá 2.500 pessoas com hipertensão. Imagina você vendendo um aparelho de pressão para cada uma dessas 2.500 pessoas. Não sei quanto é que você vende o aparelho de pressão na sua farmácia, mas se você vender em média a uns R$150, vai dar R$375 mil em aparelho de pressão. Se você ganha em média aí de 3 a 6% nesses produtos, vamos fazer uma média por baixo, 3% vezes 3%, você ganhou R$11.250 vendendo aparelho de pressão. Não sou bom de cabeça não, tá, gente? Fiz a conta na calculadora aqui. Então, ou seja, vale a pena oferecer o aparelho de pressão para o cliente para aumentar suas vendas, aumentar a rentabilidade da sua farmácia e aumentar a sua comissão de uma maneira ética, de uma maneira que você esteja ajudando o cliente e não vendendo alguma coisa sem importância para ele. É responsável por 40% dos infartos a pressão alta, 80% dos derrames e 25% dos casos de insuficiência renal terminal. Então, olhe os problemas que o mau controle da pressão pode trazer para esse paciente e você pode estar ganhando dinheiro ajudando a evitar isso, apenas oferecendo para verificar a pressão desse cliente quando ele vier comprar o remédio de pressão e oferecendo o aparelho para ele ter em casa. E por que, gente, ter em casa? Tem paciente que às vezes está com 14, 15, 16 por 9 por 10 e não sente nada. Se ele não verificar regularmente na casa dele, ele não vai saber que está alto, porque ele não está sentindo mal. E aí ele não vai avisar o médico não vai ajustar a dosagem do medicamento. Então, é mais uma importância para você oferecer o aparelho para ele, para você aconselhar ele a ter um aparelho em casa. Porque na maioria das vezes, quando está nesses patamares, tem pessoas que não sentem nada. E esses patamares já ajudam a aumentar em 40% os infartos, 80% os derrames e 25% dos casos de insuficiência renal terminal. As graves consequências da pressão alta podem ser evitadas, desde que os hipertensos conheçam sua condição. Ou seja, ele tem que saber que ele é hipertenso, mas como é que ele vai saber se a gente na farmácia não oferece para verificar a pressão dele? Então, todo adulto a gente deve oferecer. Quando foi a última vez que você verificou sua pressão? Passou de um ano? Vamos verificar sua pressão rapidinho aqui. Leva o cliente lá dentro e verifica a pressão dele. Menos de um ano? Tudo bem, se você quiser deixar passar. Isso para quem não toma remédio. Para quem toma, se quiser olhar todo dia, pode. Mantenham-se em tratamento com adequado controle da pressão. Então, eles precisam, primeiro de tudo, saber da sua condição, precisam saber que tem a doença, que mais da metade dos hipertensos não sabem que tem a doença, e segundo, precisam se tratar. Só que tem muita gente que não se trata por quê? Porque não sente nada. Não sente nada, mesmo com a pressão estando às vezes 15, 16, 17, coisa que já pode aumentar em 40% os infartos, 80% os derrames e 25% os casos de insuficiência renal terminal. Então, isso pode acontecer sem ele saber que a pressão está desregulada. E ele está tomando medicamento, acha que a pressão está boa, só que ele não verifica, porque ele tem vergonha de você. Se ele tiver o aparelho na casa, ele vai verificar mais vezes.
e aí ele vai conseguir avisar o médico que a pressão dele, mesmo tomando o medicamento, já começou a desregular de novo e talvez o médico precise ajustar a dose, como a gente faz com os óculos. Às vezes você está usando o óculos, chega uma época que aquele óculos já não dá mais certo, você precisa aumentar o grau do óculos. Em alguns casos, o médico precisa ajustar a concentração do medicamento. Como é que ele vai saber? Verificando a pressão. Como é que ele vai verificar? Tendo o aparelho em casa. Então, quais são os 10 mandamentos aí contra a pressão alta? Isso aqui quem está falando não sou eu não, tá, gente? Eu peguei todo esse conteúdo da Associação Brasileira de Hipertensão, tá? Não sou eu que estou falando. São médicos especialistas que estão falando. Então, meça a pressão pelo menos uma vez por ano. Isso se a pessoa não tem problema. Isso é contra a pressão alta. Se ela já tem a pressão alta, tem que medir mais vezes, de preferência todo dia, umas 2, 3 vezes por semana. 2. Pratique atividades físicas todos os dias. Guarde isso para você aconselhar o seu cliente, para ele saber que você entende um pouco de hipertensão. Você não precisa entender tudo, mas pelo menos guarde o que está aqui nesta aula para você aconselhar ele, para você dar esses conselhos que eu vou passar para você, que não sou eu que estou passando, é a Sociedade Brasileira de Hipertensão. Mantenha o peso ideal, evite a obesidade, adote alimentação saudável, com pouco sal, sem frituras e mais frutas, verduras e legumes. Então, quando você for verificar a pressão dele, for mostrar para ele que o aparelho que você usa é fácil, que ele pode adquirir, vai dando esses conselhos para ele ver que você entende do que você está falando. Reduza o consumo de álcool, se possível não beba. Em alguns estudos falam que uma pequena quantidade até ajuda, né? Tanto é que lá no sul eles tomam uma tacinha de vinho antes das refeições. Mas se a pessoa não souber beber, ela acaba bebendo demais e aí acaba atrapalhando em vez de ajudar. Abandone o cigarro, tá? Então, se possível, não fumar. Você não vai ser chato, tá, gente? Brigando com o cliente toda hora para ele parar de fumar. Mas na medida do possível, você vai lembrando esses mandamentos para ele, esses conselhos. Nunca pare o tratamento. O tratamento para hipertensão é para toda a vida, a não ser em alguns raros casos o médico para o tratamento, mas isso é raridade acontecer, tá? Na maioria das vezes, quando foi detectado hipertenso, o paciente vai tomar remédio a vida toda. E quando que ele para o tratamento? Quando ele não sente mal, mas ele não sente mal porque ele está tomando remédio. E o remédio está fazendo a pressão dele baixar. Ou às vezes ele para de tomar o remédio e ele não sente mal. E aí a pressão dele vai para 14, 15, 16 e ele não sente mal. Por isso que a gente precisa verificar a pressão desse paciente. Por isso que a gente precisa vender o aparelho de pressão para ele. Porque se ele, mesmo não passando mal, ele descobrir através do aparelho dele que a pressão dele está alta, ele vai ficar com medo e vai voltar a tomar o medicamento. E não é só para você ganhar o dinheiro na venda do medicamento, é para que você consiga manter a qualidade de vida do seu paciente, para que ele não venha ter problemas graves no futuro, para que ele venha desfrutar de uma boa melhoridade. Siga as orientações do seu médico ou profissional da saúde. Evite o estresse. Isso é difícil, tá, gente? Evitar o estresse. Nós precisamos aprender a lidar com o estresse. Mas, se possível, tem coisas que a gente sabe que causará estresse na gente, então tentar evitar. Tenha tempo para a família, os amigos e o lazer. E o último, ame e seja amado, tá? Então, leia, releia, escute, reescute esses conselhos e vá dando esses conselhos para os seus clientes na farmácia enquanto você verifica a pressão dele, enquanto você oferece. Não precisa ser chato. Eu estou sendo chato aqui para você, para isso entrar na sua cabeça e não sair mais. Mas você não vai ser chato com o seu cliente, de insistir para ele. Mas toda vez que ele for comprar o aparelho,
mas toda vez que ele for comprar o medicamento, você vai oferecer para verificar a pressão dele. E toda vez que você for verificar a pressão dele, você vai oferecer o aparelho para ele. Tá? Isso se chama funil de vendas. Vocês podem estar procurando no YouTube, que provavelmente eu vou estar postando alguma coisa sobre funil de vendas. Existe uma matemática nisso. Quanto mais você oferece, mais você vende. Se você é um excelente vendedor, mas não oferece para ninguém, ninguém vai comprar. Às vezes você não é tão bom vendedor, mas você oferece para todo mundo. No meio de muita gente que você oferece, você acha pessoas que têm interesse de comprar. Basta oferecer para todo mundo que for comprar medicamento de pressão na sua farmácia. Para isso você precisa saber quais são os medicamentos. Tem um vídeo no YouTube que eu falo quais são os principais medicamentos. Escute esse vídeo até você decorar todos. Treine a lista dos principais medicamentos que são utilizados para pressão. Senão, o cliente vai comprar, você não vai saber que é para pressão e não vai oferecer para verificar a pressão dele, não vai oferecer para vender o aparelho. Então, você precisa saber quais são os medicamentos utilizados no tratamento da pressão. E eu vou te ajudar. Vai ter um vídeo no YouTube com os principais princípios ativos para você memorizar. Mais do que isso, gente, só se eu for aí vender o aparelho de pressão para vocês, tá? Mais do que isso eu não consigo fazer. Tô dando tudo mastigadinho para vocês. É só empurrar a bola pro gol, no bom sentido, de fazer o bem para o cliente. Não ache que você está arrancando o dinheiro dele. Eu tenho certeza que você está fazendo um bem para esse paciente em vender esse aparelho para ele. Quais são os sintomas da pressão alta? Quais são os sintomas da hipertensão? Na maioria dos indivíduos, a hipertensão arterial não causa sintomas. Esse é o grande problema. Por isso, precisamos oferecer para verificar a pressão de todos os adultos que entrarem em nossa farmácia, que já fizer mais de um ano que não tenha verificado. Apesar da coincidência do surgimento de determinados sintomas, que muitos, de maneira equivocada, consideram associados à doença, como, por exemplo, dor de cabeça, sangramento pelo nariz, tontura, rubor facial e cansaço. Isso pode coincidentemente acontecer, mas não é regra. Na maioria das vezes o cliente não vai ter sintomas, somente verificando mesmo a pressão para descobrir. Quando o indivíduo apresenta uma hipertensão arterial grave ou prolongada e não tratada, apresenta dores de cabeça, vômito, dispneia ou falta de ar, agitação e visão borrada, decorrência de lesões que afetam o cérebro, os olhos, o coração e os rins. Como tratar a hipertensão? A hipertensão arterial essencial não tem cura, mas deve ser tratada para impedir complicações. Então, o que o médico faz? O médico mantém em níveis não prejudiciais essa pressão. Ele não vai curar, por isso o paciente não pode parar de tomar o medicamento, mesmo que ele esteja se sentindo bem. Na verdade, ele está se sentindo bem justamente por causa do medicamento. E se ele comprar o seu aparelho e começar a verificar na casa dele e ver que a pressão está normal por causa do medicamento. Se ele parar, a chance de voltar é muito grande. Por isso, os médicos não deixam parar de tomar o medicamento. A menos que haja uma necessidade evidente para o uso de medicamentos imediato, no caso de pacientes com níveis de pressão arterial acima de 18/10, aqui fala 180/110, né? Mas para a gente 18/11, quer dizer, a maioria dos pacientes deve ter a oportunidade de reduzir sua pressão arterial através de tratamento não farmacológico, por meio de medidas gerais de redução, também conhecida como modificações no estilo de vida. Ou seja, né, se você vê que o paciente está com a pressão alta ali na sua farmácia, ele nunca verificou a pressão e você aconselhou ele verificar a pressão e a pressão dele está alta, ele vai chegar no médico, o médico já não vai dando um remédio de vez para ele, dependendo do valor. Dependendo do valor, o médico vai sugerir que ele mude
o seu estilo de vida. Antes, vai tentar resolver sem o medicamento. Se caso não conseguir, aí o médico passará os medicamentos. Então, meça a sua pressão arterial regularmente. Isso quem está falando não sou eu, é a Associação Brasileira de Hipertensão. Então, como é que ele vai medir a pressão regularmente? Ou ele mora perto da sua farmácia, ou ele compra o aparelho de pressão e leva para a casa dele. Então, o médico vai começar pelo tratamento não medicamentoso. Então, o médico vai pedir para que ele tenha uma alimentação saudável, para que ele pratique atividade física, para que ele mantenha o peso saudável, para que ele diminua a ingestão de sal, para que ele diminua o consumo de bebida alcoólica. Essas são orientações que você também pode reforçar na farmácia. Se aquele paciente já tem tendência a ter, tem pessoas na família que tem, porém ele ainda não tem, então são conselhos que você já pode ir dando para ele. Não fume, controlar o estresse. Se caso estiver tomando medicações, tomar as medicações conforme a orientação médica e comparecer às consultas regularmente. Então isso daí acaba aqui ajudando ele a tirar dúvidas, principalmente as dúvidas se não estou passando mal, posso parar, não posso parar, comprei o aparelho de pressão, não estou sentindo mal, mas a minha pressão está aumentando. Talvez o médico vai aumentar também a dosagem dos medicamentos. E não abandonar o tratamento. Não podemos deixar o cliente abandonar o tratamento. Precisamos incentivá-lo a manter o maior contato possível com o seu médico. E o tratamento medicamentoso? Então, o tratamento medicamentoso tem o objetivo de reduzir a resistência vascular periférica, promovendo a vasodilatação. Eu vou falar aqui algumas classes medicamentosas, porém o que você precisa saber? Que o principal foco do tratamento é a dilatação dos vasos. Lembrem da torneira que citamos no exemplo. Então, se você tem uma corrente de água saindo e os buracos nessa mangueira é pequeno, a pressão dentro dessa mangueira é muito alta. Se você aumenta os buracos dentro dessa mangueira, você consegue baixar a pressão. Então, os vasodilatadores é como se estivesse aumentando os buracos dessa mangueira, aumentando a vazão do sangue, fazendo com que a pressão dentro desses vasos fique menor. Os diferentes agentes antihipertensivos o fazem por diferentes mecanismos. Entre os agentes de primeira linha, recomenda-se a utilização de antagonistas do canal de cálcio. O cálcio ajuda na contração do vaso. Então, se você antagoniza, se você faz um procedimento contra a entrada desse cálcio, consequentemente, você dilata os vasos. Os beta-bloqueadores, eles diminuem, vou falar de uma maneira lúdica aqui, lembrando que a gente está tentando focar o máximo possível no balconista, tá? Não quero aprofundar aqui nos receptores, essas coisas. Então, os beta-bloqueadores é como se você estivesse diminuindo os batimentos cardíacos. É como se você estivesse fechando a saída da torneira. Você não aumenta o tamanho dos buracos, mas você diminui a quantidade de água que sai pelos buracos que continuam do mesmo tamanho. Então, se está entrando menos água dentro desses vasos, a pressão também diminui, mesmo que os buracos continuem pequenos. Inibidores da enzima conversora de angiotensina, o mais famoso aí, o captopril. Vocês não precisam saber o procedimento, vocês precisam saber que essa angiotensina ajuda a contrair o vaso. Então, se ele inibe a enzima que converte uma molécula em angiotensina, ele inibe a contração do vaso. Logo, ele causa um relaxamento ou uma vasodilatação. E os bloqueadores do receptor de angiotensina 2. Se a angiotensina que causa a contração, se eu bloquear o receptor dessa angiotensina, eu também causo uma vasodilatação. Então, o foco do tratamento medicamentoso para a hipertensão é a vasodilatação das artérias. Então, está aí para você a lista dos princípios ativos que mais vendem para pressão.
Então, sempre que você for vender algum medicamento que tem esse princípio ativo, você vai perguntar para o cliente se é ele que vai tomar o medicamento. Se for ele que for tomar o medicamento, você vai oferecer para ele, para você verificar a pressão dele, você vai verificar com o aparelho digital e você vai mostrar para ele o quanto é fácil, vai falar para ele de todos aqueles conselhos, aqueles 10 mandamentos da pressão, e você vai oferecer para ele estar comprando esse seu aparelho. Se possível, até peça para ele mesmo verificar a pressão dele. Você verifica a pressão para ele, relembra algum dos mandamentos que você vai ter decorado, pede para ele tentar. O senhor gostaria de tentar o senhor mesmo olhar a sua pressão, para o senhor ver como é fácil verificar a pressão com esse aparelho? E deixa ele verificar. Depois que ele verificar, que ele vê que é fácil, aí você vai oferecer para ele. Então, o que você acha de você ter esse aparelho na sua casa? Eu gostaria de poder verificar a pressão do senhor todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Porém, em alguns horários a farmácia vai estar fechada. Em alguns horários você não vai conseguir vir na farmácia. Então você pode estar levando esse aparelho por X valor e aí você vai dizer se você consegue parcelar ou não. Se você conseguir parcelar no cartão, é melhor ainda. Se você tem um sistema de venda a prazo, tomar cuidado, ver se esse cliente é um bom pagador. Se for vender no convênio da empresa, talvez você consiga parcelar. Você às vezes consegue fazer 2 notinhas, tem que ver se a sua empresa permite fazer isso. Você deixa as 2 notinhas assinadas, você manda uma para um mês e manda outra para outro mês. Ou se não puder, se só puder parcelar no cartão, você tenta fazer um descontinho para ele tentar levar à vista. Mas ofereça, não perca a oportunidade. Se você vender um aparelho de pressão por dia a R$ 150, são R$ 4.500 a mais de venda por mês. Se você ganha aí 3% de comissão em cima desses aparelhos, são R$ 135 de comissão. Se você ganha 6%, é o dobro, né? Então, somente com essa estratégia, você já paga uma grande parte do que você investiu neste curso, tá bom? Então, não deixe de implementar essa estratégia. Você já pode começar a aumentar as suas vendas e sua comissão hoje, amanhã, tá? Isso é para ontem. Você está deixando de ganhar dinheiro com uma venda sadia, com uma venda que estaria ajudando o seu cliente, tá bom? Então, espero você numa próxima aula aí. Espero que tenha te ajudado a melhorar os seus rendimentos. 130 e poucos reais por mês a mais aí de comissão. Paga a parcela, talvez até de uma faculdade à distância, se você quiser fazer, ou ajuda a pagar a faculdade presencial, ou ajuda a pagar a parcela de uma motinha, quem sabe até para você fazer entrega na sua própria farmácia, em parceria talvez com o proprietário, e às vezes ganhar um pouquinho a mais das taxinhas da entrega, ou às vezes pagar a parcela de um computador para você estudar mais em casa, ou um Wi-Fi na sua casa. Então, não deixe de oferecer para todo mundo, pois só assim você vai saber quem irá comprar ou quem não irá comprar. Se você não oferecer, você não vai vender para ninguém. Espero que eu tenha te ajudado e até uma próxima aula.